Inicialmente, eu quero cumprimentar o Dr. Gilberto Ribeiro dos Santos, digno presidente do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, IJCB, cumprimentar o Dr. Peri Francisco Assis Chiquida, as apresentadoras deste encontro dos trabalhos acadêmicos, doutora Josineide Aquino e doutora Bárbara Bauerman. O Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, no âmbito do 5º Congresso do Instituto Jurídico dos Cristãos Brasileiros, dos Advogados e dos Juristas Cristãos do Brasil, promoveu o Concurso Nacional de Artigos Científicos com o tema Direitos Humanos, Direito Penal, e tendo como tema central Drogas e Cárcere, Antigos Desafios, Novos Enfrentamentos. O concurso teve uma ampla divulgação junto aos cursos de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com a finalidade primeira de apresentar o tema aos pesquisadores, acadêmicos e motivá-los a promover debates internos e trabalhos e monografias de final de curso, objetivo que entendemos foi plenamente atingido. O critério de seleção previa 1. Aderência ao tema proposto, clareza na exposição do problema e dos objetivos, fundamentação teórica, descrição da metodologia utilizada, clareza e coerência das conclusões. O concurso foi realizado em 2 etapas. A primeira etapa, ela consistiu numa análise preliminar pela comissão organizadora dos aspectos formais do trabalho. Não houve uma análise do mérito, apenas a aderência à temática proposta. A segunda etapa consistiu num julgamento de merecimento acadêmico, por pareceres ad hoc, atribuindo, então, nota e parecer sobre a apresentação ou não dos artigos no evento científico do 5º Congresso do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, de 2021. Nos termos do edital, a comissão organizadora selecionou 2 trabalhos para apresentação oral, o que fazemos agora, tendo sido selecionados os artigos Determinantes da Entrada das Mulheres no Tráfico de Drogas, um estudo para o Acre, Brasil, que tem como autores Josineide Aquino da Silva Amaral, doutora em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Peri Francisco Assis Chiquida, doutor em Economia Aplicada pela Exalc, USP, professor da UniOeste, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Rubicleis Gomes da Silva, professor do Departamento de Economia da Universidade do Acre, Rio Branco, doutor em Economia Aplicada pela Federal de Viçosa. E o segundo trabalho é Características que influenciam a probabilidade de cometimento do crime tráfico de drogas, um estudo para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que tem como autores Bárbara Françoise Cardoso Bauerman, doutora em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, professora do Centro Universitário União Dinâmica das Cataratas e coordenadora dos cursos EAD de Administração, Tecnólogos e Pós-Graduação, MBA, do Centro Universitário União Dinâmica das Cataratas. É coordenadora local também do doutorado interinstitucional em administração de empresas, envolvendo a UDC Medianeira e a Universidade Mackenzie. E também o Peri Francisco Assis Chiquida, doutor em Economia Aplicada pela Exalc USP. Então, esses 2 trabalhos foram selecionados para apresentação oral. E agora, então, iniciando as apresentações, eu passo a palavra a Josineide Aquino para fazer a apresentação do trabalho Determinantes da Entrada das Mulheres no Tráfico de Drogas, um estudo para o Acre, Brasil.
agradecendo aqui pela participação no 5º Congresso Internacional do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil. Então, a apresentação do trabalho será Determinantes da Entrada das Mulheres no Tráfico de Drogas, um estudo para o Acre, Brasil. Esse estudo foi realizado em 2019, na Penitenciária Feminina do Estado do Acre, em Rio Branco, e a gente buscou, nesse sentido, entender os determinantes da entrada dessas mulheres no tráfico de drogas, por meio de uma pesquisa em loco. Fiz a pesquisa com as presas no mês de janeiro e fevereiro, para obter os resultados. Então, no primeiro momento, esse trabalho ele buscou entender a questão da criminalidade da entrada das mulheres no tráfico de drogas e tentar entender o cenário que envolvia essas mulheres. Então, o crescimento da criminalidade no Brasil, ele tem mais de 60 mil homicídios, nesse sentido, 65 mil homicídios, esses dados são de 2019, né, do ato da violência de 2019. Os principais, então, vítimas dessa violência são homens entre 15 e 29 anos, né, são as maiores vítimas. O custo anual da violência no Brasil ele representa 5% do PIB, que é um estudo feito pelo Cerqueira. E o tráfico de drogas, a questão do tráfico de drogas tem uma nova lei de 2006, que essa lei ela traz uma questão de tentar, no sentido de tentar diminuir a incidência de colocar o pequeno usuário, ou o usuário, como um traficante, mas ele não descriminalizou, mas ele apenou algumas atitudes desses usuários. Então, as mulheres, ela têm, nesse sentido, uma grande entrada, ou seja, o crescimento das mulheres no tráfico de drogas, ele vem crescendo e consequentemente, esse aprisionamento dessas mulheres vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Então, nos últimos 16 anos, houve um encarceramento de 680%, ou seja, um grande aumento dessas mulheres no tráfico de drogas, envolvimento com drogas, como traficantes ou apenas como pessoas que levam e trazem as drogas, que é chamado de mulas, né? Então, houve esse aumento efetivo carcerário, tanto feminino quanto masculino, e percentualmente houve um aumento maior de mulheres do que de homens, nesse sentido. É claro que nós temos um número muito maior em termos quantitativos de homens. E também a questão da violência, nós fizemos esse trabalho, né, foi feito o trabalho para o Acre, então a questão do Acre nesse cenário de violência, nesse cenário de tráfico de drogas. Então, o Acre, ele teve, a partir de 2013, 2013, uma formação dessas facções, a formação da facção dentro do presídio principalmente masculino, e, consequentemente, levou a uma violência fora dos presídios, que fez com que houvesse esse crescimento da violência do tráfico de drogas, do tráfico de drogas. Consequentemente, esse número de assassinatos aumentou. Em 2017, foi o maior número de assassinatos por 100 mil habitantes. Então, o Acre ele viveu essa violência devido ao tráfico de drogas e a formação das facções, que é uma realidade não apenas do Acre, mas de todos os estados brasileiros. O objetivo do trabalho foi identificar e analisar os determinantes da entrada das mulheres no crime de tráfico de drogas que cumprem pena ou aguardam julgamento na unidade feminina de Rio Branco, tendo o objetivo de, nesse sentido, buscar identificar e analisar esses determinantes, como que essas mulheres chegaram, quais foram esses determinantes que levaram essas mulheres a entrar no tráfico de drogas, quais foram os motivos. Eu trouxe, então, aqui alguns estudos que foram realizados em penitenciários, né, estudos que foram feitos em loco, ou seja, foram realizados dentro das unidades penitenciárias, ou no sentido de analisar essa questão do tráfico de drogas ou da criminalidade em geral. Então, nós temos o professor Chiquida Ibrogliato, foi feito em Foz do Iguaçu, no Paraná, na penitenciária de Foz do Iguaçu. O Julião fez um estudo no Rio de Janeiro, ele tentou entender como era a inserção das mulheres no tráfico de drogas, como é que elas se inseriam no tráfico de drogas e que papel elas exerciam nesse tráfico de drogas. Outro trabalho também feito em Cascavel, na penitenciária de Cascavel, no Paraná,
pelo professor Chiquida e Engel. Chiquida também ele fez uma análise dos 10 anos de pesquisa no Paraná, então ele foi analisando essas questões da entrada das pessoas na criminalidade, quais foram esses determinantes, quais eram os motivos da entrada no tráfico de drogas. E outros trabalhos que foram feitos também. Aqui nós temos Silva Brand e Alves, que fizeram um trabalho em 2019 também nessa questão de analisar a criminalidade através de pesquisas feitas nos presídios, dentro dos presídios e com o egresso desse presídio de Francisco de Oliveira Conde, que fica no Acre. No caso, eles fizeram uma pesquisa mais voltada para buscar entender a motivação, quem matava, os que morriam, né, os que eram assassinados, as vítimas e os seus algozes, ou seja, eles fizeram uma pesquisa para ver a característica socioeconômica dessas pessoas que eram assassinadas ou que eram vítimas de assassinato e as pessoas que matavam. Na questão da criminalidade das mulheres na criminalidade, então nós temos estudos também realizados que foram feitos por Constantino, que foi feito em Rio Branco, na questão de tentar entender essas mulheres como aquelas pessoas que não são apenas usadas na criminalidade, mas que são também, que estão como mulheres que buscam na criminalidade ou no tráfico de drogas uma forma de se ter um status social. Outros estudos também foram feitos por Help, por Biela, Souza, Fiorante e Silva e Lima. Esses são estudos que foram feitos voltados principalmente para as mulheres, como é que essas mulheres se inserem no tráfico de drogas e quais são as características dessas mulheres no tráfico de drogas. O modelo que a gente usou, a teoria básica nessa questão de tentar determinar a criminalidade, ou seja, o determinante das mulheres no tráfico de drogas, foi o modelo de Beck, em que Beck ele diz que a decisão do indivíduo dele entrar no tráfico, entrar em uma vida criminosa, ele resulta de uma maximização do seu retorno, ou seja, quanto ele tem uma visão de que o retorno ele será maior do que os seus custos, ou seja, o seu benefício ele vai ser maior do que os custos, então esse indivíduo ele entra na vida criminosa, principalmente no sentido de que ele tenha um retorno esperado, maior do que dos seus custos e também levando em consideração o seu ganho com a atividade legal. Outras teorias também foram feitas, e as teorias que a gente trouxe, teorias sociológicas, que elas têm um sentido de mostrar como é que o indivíduo ele se sente no sentido da sociologia, ou seja, no seu mais psicológico, no sentido da convivência do ser humano, ou seja, do indivíduo com a sociedade em si. Então, nós temos aqui a questão, 10 teorias que elas vão falar essa questão do ser humano numa visão sociológica, numa visão social da interação com o seu convívio, na sua sociedade, onde ele vive, com as interações sociais que ele tem. Trago, então, aqui os procedimentos metodológicos. O ambiente de pesquisa, então, foi a unidade prisional feminina, que fica no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Então, aqui é todo o complexo penitenciário que nós temos, aqui em Rio Branco, e aqui fica a unidade feminina, que também faz parte desse complexo penitenciário. Então, nós fizemos uma análise qualitativa, quantitativa no modelo econométrico, foi rodado o modelo econométrico, por meio do modelo de regressão logística, para se chegar aos resultados esperados. Também foi feito uma análise qualitativa, no sentido de se buscar entender os motivos, né, que levaram as mulheres a entrar no tráfico de drogas. Alguns testes foram feitos para que possa analisar, ver se esses modelos eles realmente poderiam ser usados para essa regressão, se essa regressão seria realmente boa, no sentido dos seus modelos, eles seriam, o esperado seria igual ao observado. Então, o teste de Holmes e Lemichau, ele mostra essa relação entre os modelos, se o modelo esperado ele é igual ao predito,
E o teste de Walt ele é utilizado para avaliar o seu parâmetro estatisticamente significativo, ou seja, se os parâmetros que se deram no modelo, eles têm significância, ou se eles são diferentes de zeros. Então, ele vai mostrar se esse modelo ele é diferente de zero, se ele realmente está impactando, se a variável está impactando no modelo. Alguns resultados, então, que foi mostrado no trabalho, foi o perfil socioeconômico das mulheres. Ela tem idade entre 18 e 25 anos, essa era a idade das mulheres, a maioria delas. Elas acreditavam em Deus e elas possuíam uma religião, a maioria se diziam evangélicas, e elas diziam-se praticantes dessa religião. Elas faziam uso de bebidas alcoólicas, elas fumavam antes de entrar antes de serem presas, elas faziam uso dessa bebida alcoólica, fumavam e usavam drogas. Elas possuíam ensino médio, a mãe ensino fundamental e o pai eram analfabetos, ou seja, vinham de pais que não tinham ensino elevado. Segundo elas pararam de estudar por envolvimento com o crime, esse foi um dos maiores motivos que levaram à paralisação dos estudos. Eram casadas ou amaziadas e moravam com o esposo e ou filhos. Elas possuíam antecedentes criminais na família, a maioria dos familiares que tinham esse envolvimento com o crime anterior a elas eram irmãos, ou seja, a grande maioria relatou que o irmão já tinha algum envolvimento com o crime, principalmente o tráfico de drogas. E consta também que elas não trabalhavam, que a renda era insuficiente para cobrir as despesas que elas tinham com a despesa da família. Então, alguns resultados mostraram o custo e benefício da atividade criminosa. Aqui vai ver o custo, em que a teoria de Beck ele vai mostrar que se o custo ele for maior do que, aliás, se o benefício ele for maior do que o custo, então esse indivíduo ele opta por entrar na criminalidade buscando ali um retorno financeiro. Lembrando que essa teoria de Beck é para os crimes que têm retorno financeiro. Então, aqui a gente vai analisar no sentido de ter algum retorno dessa criminalidade. Então, mostra aqui que os custos das mulheres ele foi menor do que os benefícios. Então, logo, nesse sentido, segundo a teoria de Beck, elas optam por entrar na criminalidade, tendo esse retorno financeiro. Algumas relataram na entrevista que realmente elas tinham um custo e tinham muito retorno financeiro. O problema é que quando elas são presas, elas perdem esse retorno, elas perdem esse dinheiro com gastos de advogado, com custos judiciais. O modelo Logit, então, ele mostrou 5 variáveis que tiveram influências, ou seja, que impactaram nessa questão da entrada das mulheres no tráfico de drogas. Algumas tiveram, claro, um sinal positivo, ou seja, que influenciaram positivamente para a entrada das mulheres no tráfico de drogas, e umas tiveram sinal negativo, ou seja, elas influenciam negativamente para essas mulheres na entrada do tráfico de drogas. Então, a renda, ela foi uma das que tiveram sinal negativo, ou seja, quanto maior a renda desse indivíduo, menor é a probabilidade dela entrar, de traficar. O crime na adolescência, ela teve um sinal positivo, mostrando que quando uma dessas mulheres, quando essas mulheres cometem o crime na adolescência, quando elas já vêm envolvidas com o crime na adolescência, elas têm a maior probabilidade de traficar, de entrar no tráfico de drogas. O envolvimento com o tráfico aqui no sentido de que essas mulheres, elas tinham envolvimento com alguém que já era traficante, com alguém que já tinha envolvimento com o tráfico, nesse sentido aqui, envolvimento amoroso, e elas têm essa maior probabilidade de entrar, então, no tráfico de drogas quando ela já tem envolvimento com uma pessoa que já é traficante. O lucro com o crime também é outro fator que leva a essa questão, ou seja, da criminalidade, da entrada das mulheres no tráfico de drogas. A violência familiar, ela foi aqui negativa. Isso foi uma grande discussão também, por que essa violência familiar tinha sido negativa, devido a outros estudos mostrarem que essa violência familiar, ela positivamente, ou seja, ela influencia positivamente para o tráfico de drogas, mas a gente buscou explicar pelo lado da realidade aqui do Norte, porque elas também disseram que tinha vários tipos de violência, não apenas a violência física, mas outras violências, a psicológica, a violência sexual. Então, isso realmente ficou, assim, uma discussão muito grande. A religião não deu significativo, ou seja, a religião deveria dar significativo, mas não deu, então a gente não incluiu na questão
eu deixei aqui porque são pilares, né? Alguns estudos mostram que são pilares da familiar, ou seja, religião, família e estudo, eles deveriam influenciar negativamente no sentido dessas pessoas entrarem no tráfico de drogas ou em qualquer outro crime. Aqui nós temos, então, os efeitos marginais dessas variáveis sobre a pessoa entrar no tráfico de drogas ou não. Então, a renda, ela influencia, ela tem 11,53%, né, pontos percentuais, ou seja, a pessoa ganhar R$1.000, se a pessoa ganhar R$1.000 por mês, ela reduz a sua probabilidade de entrar no tráfico de drogas em 11,53%. O crime na adolescência, então, quando a pessoa comete o crime na adolescência, ela tem a probabilidade de 19,66 pontos percentuais de entrar no crime, ou seja, no tráfico de drogas, e o envolvimento com o tráfico, que era a questão, o envolvimento amoroso com a pessoa, com o traficante, ela tem um percentual de 53,68 pontos percentuais de entrar no tráfico de drogas. O lucro com o crime também tem essa influência, e a violência, ela tem 19, ou seja, a violência familiar, ela teve um impacto negativo no sentido de que ela reduz em 18,67 pontos percentuais a entrada dessas mulheres no tráfico de drogas. Aqui são os perfis com maior e menor probabilidade de cometer o crime de tráfico de drogas. Então, as mulheres com maior probabilidade são aquelas que tiveram envolvimento amoroso com traficantes, eles cometeram o crime na adolescência e não sofreram violência familiar. E a de menor probabilidade são aquelas que não tiveram envolvimento amoroso com traficantes, não cometeram delitos na adolescência e sofreram algum tipo de violência familiar. As conclusões, então, as principais conclusões que a gente tem é que o principal motivo para o ingresso no crime foi a ideia de ganho fácil, seguido da indução de amigos. Então, essa ideia de que ganhar dinheiro fácil com o tráfico de drogas, com as drogas, fizeram com que elas entrassem, tivessem esse envolvimento com o tráfico de drogas, entrassem no tráfico de drogas. Os benefícios que foram maiores do que os custos. A regressão logística, então, destacou 5 variáveis que influenciam positivo ou negativamente nessa entrada das mulheres no tráfico de drogas. Então, a renda, ela diminui essa probabilidade de entrar. A violência familiar também foi uma variável que diminuiu essa probabilidade da mulher entrar no tráfico de drogas. E as variáveis que influenciaram positivamente, então, foi o envolvimento amoroso com alguém já traficante, a prática do delito na adolescência, que é uma dos maiores também, e o lucro com o tráfico, ou seja, com o tráfico de drogas. Também tivemos algumas conclusões de que a entrada das mulheres no crime de tráfico de drogas ela foi influenciada por variáveis econômicas e sociais, né, sendo que algumas teorias da racionalidade, a teoria da escolha racional, do controle social, da interação social, da desorganização, elas são as que mais explicam essa entrada das mulheres no tráfico de drogas, ou seja, além da teoria de Becker, também outras teorias, elas conseguem explicar essa entrada das mulheres no tráfico de drogas, considerando o contexto em que essas mulheres estão inseridas. Não apenas a questão econômica, mas uma questão social também, que foi levantada, que a gente fez posteriormente uma entrevista com grupos de mulheres. Então, fica aqui o meu agradecimento, essa seria a minha apresentação, e agradeço a todos. Nós agradecemos à doutora Josineide Aquino pela brilhante exposição da pesquisa realizada, trazendo a síntese de todo um processo, são mais de 30 páginas esse trabalho, que envolveu um forte estudo bibliográfico, um consistente estudo sobre o estado da arte, isto é, as pesquisas realizadas em relação à temática, particularmente em relação à inserção da mulher no tráfico de drogas, e também com a adoção de uma teoria de base muito consistente. Então, está de parabéns a doutora Josineide Aquino pela brilhante exposição, e sem delongas, nós já vamos passar a palavra à doutora Bárbara Bauerman, para que ela faça também a exposição da pesquisa que ela realizou e que agora traz para a gente.
Meus cumprimentos a todos. O meu nome é Bárbara Bauerman e esse artigo ele é fruto da minha monografia do curso de Ciências Econômicas, que teve como orientador o professor Peri Chiquida, que também é coautor desse artigo. Nesse artigo em específico, o tema abordado foram as características que influenciam a probabilidade do cometimento do crime de tráfico de drogas, estudando os casos do Paraná e do Rio Grande do Sul. No Brasil, nós tínhamos uma população carcerária em 2019 de 720 mil presos, sendo que 1/3 deles estavam presos por tráfico de drogas, ou seja, 240 mil carcerários. E apesar de ser um problema nacional, o tráfico de drogas ele se concentra mais nas fronteiras do país. No caso do Brasil, as principais entradas de drogas são as fronteiras ali com o Paraguai e com a Bolívia. E esse controle pelo tráfico de drogas, ele está sendo cada vez mais grave, e se tornando um problema social também muito grave, porque envolve jovens, mulheres, adultos, apesar também dos homens e tudo, então acaba facilitando a entrada ilegal dessas drogas no Brasil. E um exemplo desse controle que nós temos, que mostra como que o tráfico de drogas ele acaba sendo também uma atividade lucrativa para quem entra nesse contexto, é o próprio PCC, que é o primeiro comando da capital, que em 2019 acabou lucrando cerca de R$1 bilhão. Isso que a gente está analisando apenas uma organização criminosa. Então, quando a gente analisa as demais organizações criminosas, a gente vê o quão lucrativo é essa atividade. Então, dentro desse contexto, esse artigo ele teve como objetivo analisar as motivações e as principais características que influenciam positivamente a probabilidade de um indivíduo cometer o crime de tráfico de drogas. E além da importância crescente desse tema, essa pesquisa se justifica também pelo fato de utilizar dados primários, porque existe uma lacuna na literatura sobre o crime de tráfico de drogas em relação a pesquisas que utilizam dados primários. Não é que não existam, mas são poucos. E quando a gente utiliza dados secundários, eles têm a mesma validade que os dados primários, mas eles acabam omitindo algumas informações que são importantes e que são pertinentes, assim, particulares de cada um dos indivíduos. Então, os dados primários, eles ajudam a suprir essa lacuna aí em relação a essas características. A teoria que foi abordada foi a teoria de Gary Becker, que afirma que o indivíduo ele escolhe racionalmente cometer ou não um crime. E para Becker, o indivíduo ele vai analisar os custos e os benefícios de se cometer um crime, visando sempre o objetivo aí de maximizar a sua utilidade. Ou seja, o indivíduo ele vai analisar qual é o custo da atividade, que pode ser, por exemplo, o custo de oportunidade do salário que ele teria no mercado de trabalho legal, e a punição, no caso dele ser pego pela polícia, por exemplo, e os benefícios, que poderiam ser aí, por exemplo, os ganhos obtidos no mercado ilícito. Então, com essa análise, o indivíduo ele vai decidir se ele vai cometer ou não o crime, que vai depender exatamente se os benefícios compensarem aí os custos. Isaac Ehrlich, ele apresenta, alguns anos depois, poucos anos depois ali de Becker, ele acrescenta a essa teoria de Becker a questão da decisão de reincidência. Ele diz que o fato de uma pessoa ela reincidir no crime não quer dizer que ela esteja agindo irracionalmente. Quer dizer que as oportunidades do mercado ilegal compensam muito mais do que aquelas do mercado legal. Então, é dentro desse contexto, dessa teoria de Becker, com esse acréscimo de Ehrlich, a que a gente trabalhou esse artigo. Então, a metodologia, para a gente poder utilizar, para a gente poder analisar as motivações e as características dos agentes criminosos, foi baseada na aplicação de um questionário para 302 detentos de 6 estabelecimentos prisionais no Paraná e no Rio Grande do Sul, que são esses estabelecimentos aqui, a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, o Centro de Reintegração Social Feminino de Foz do Iguaçu, Presídio Central de Porto Alegre, Penitenciária Feminina Madre
Pelletier de Porto Alegre, Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos e Penitenciária Estadual Feminina de Iguaíba. A escolha desses estabelecimentos ela foi disponibilizada pelo Departamento Penitenciário dos dois estados, né, porque, afinal de contas, né, são unidades prisionais, então precisa de uma autorização especial para entrar, para fazer pesquisas, né, com os detentos. Então, a gente teve que ter essa autorização, né, não somente do Departamento Penitenciário, mas também, né, dos diretores aí desses estabelecimentos. Quando, né, nós entramos, quando a equipe foi permitida, né, entrar nesses estabelecimentos para fazer as pesquisas, né, nós adotamos como critério de exclusão da amostra a condenação dos crimes, né, de ordem não econômica, que o foco aqui foi os crimes de ordem econômica. Então, após essa primeira filtragem, né, os detentos que eles não se enquadravam dentro dos crimes de ordem econômica, eles, né, foram convidados a se retirarem da pesquisa, e aqueles que se enquadraram nesse perfil foram convidados a participar da pesquisa. E apenas aqueles que aceitaram voluntariamente é que foram entrevistados, né, assegurando a esses detentos aí o sigilo da participação deles e também das respostas de cada um. O questionário aplicado, ele foi composto ali por 4 grupos de perguntas, né? O primeiro grupo foi denominado ali dados gerais, em que foram perguntadas, né, foram questionados ali sobre as características pessoais de cada indivíduo, né, as características demográficas, né, e do comportamento social também daqueles que estavam sendo entrevistados. No segundo grupo, né, chamado ali de tipologia e aspectos econômicos do crime, né, os detentos foram questionados em relação ao tipo de crime que eles cometeram, né, quais foram os motivos que levaram ele a cometer esse crime, né, qual que era a ocupação profissional dele na época, os motivos do insucesso do crime, né, a partir do momento em que ele estava preso, então quer dizer que não teve sucesso ali na operação, né? Então, né, foi questionado ali quais eram os motivos, né, desse insucesso e outros fatores relacionados ali ao crime. O terceiro grupo, né, estava relacionado ali à questão da maioridade penal, né, e as perguntas eram em relação a essa maioridade penal, o que os detentos eles pensavam a respeito, se eles eram a favor ou não da redução dessa maioridade penal, né? E o quarto grupo, né, outras questões ali relacionadas, né, por exemplo, com as rebeliões que estavam ocorrendo naquela época, né, que foram aplicados ali o questionário, que foi, né, em 2017. Tá? E também aspectos sobre a legalização das drogas, né, a expectativa de vida de um criminoso também, por exemplo. Após a aplicação desse questionário, né, nós fizemos a análise dos dados por meio de uma regressão logística, né, o LOGIT, para determinar a motivação do crime e as características do indivíduo que cometeu o crime de tráfico de drogas. Então, como foco da pesquisa era o cometimento de crime, né, de tráfico de drogas, a variável dependente desse modelo LOGIT recebeu o valor 1, né, para o caso do detento que estava cumprindo pena ali por tráfico de drogas, e 0 no caso do detento estar cumprindo, né, pena ali por outro tipo de crime econômico. Então, as variáveis explicativas, né, que foram utilizadas inicialmente no modelo são essas 52 ali representadas nessa equação, né, e o modelo LOGIT ele foi estimado pelo software SPSS, né, a versão 20, que era licenciada, né, pela UniOeste, né, para a gente poder fazer essa estimação. Né, outra, né, característica, né, da forma de estimação desse modelo é que ele foi estimado utilizando o processo de stepwise forward, né, por razão de verossimilhança, para determinar as variáveis que forem, né, que são mais significativas para caracterizar o indivíduo que cometeu o crime de tráfico de drogas. Então, antes da gente falar sobre, né, esses resultados, né, da estimação do modelo ali, é importante a gente trazer essa análise, né, de custo-benefício, né, que foi realizada pelo próprio detento, né? Becker sugere um modelo que, né, são dados secundários para fazer essa análise de custo-benefício, mas a gente analisar pelo lado do criminoso esse custo-benefício, né, é muito mais interessante, porque a gente tem a visão dele em relação aos benefícios, né, do mercado ilegal aí, né, do crime.
Então, os detentos eles foram convidados a pensarem um pouco, né, nos possíveis custos e possíveis benefícios que a atividade criminosa poderia trazer para ele, né, e quantificar esses benefícios, né, de 0 a 9, sendo que 0 seria nenhum custo ou nenhum benefício, e 9 seria o máximo custo ou o máximo benefício. A literatura ela aponta, né, os principais custos da atividade criminosa, como a probabilidade de ser pego, o valor da mercadoria apreendida, né, a probabilidade de ser condenado, né, e os benefícios como, né, o sucesso da atividade criminosa e o valor financeiro que é resultante dessa ação, por exemplo. Né, entre outros fatores, né, como custos e benefícios que podem ser também particulares de cada um dos indivíduos. Né? Então, considerando esses fatores, os indivíduos eles fizeram a quantificação dos custos e dos benefícios da atividade criminosa para eles, né? E como resultado nós chegamos a essa tabela que apresenta a média dessa relação do custo-benefício da atividade criminosa. Então, quando a gente compara, né, aqui a média da relação custo-benefício dos detentos que cometeram crime de tráfico de drogas e a relação daqueles que cometeram outro tipo de crime econômico, né, nós percebemos que o benefício, né, é, em média, maior do que o custo. Né, a gente pode verificar ali, ó, o benefício de 6,3 para o tráfico de drogas e de 6,1 para outros crimes, enquanto o custo médio seria de 2,6, né, para o crime de tráfico de drogas e também, né, esse mesmo valor ali para outros crimes. Então, esse benefício próximo de 6, né, para ambos os casos, caracteriza que um retorno econômico positivo para o criminoso, né? E esse custo, né, próximo ali a 3, né, 2,5 praticamente, né, proporciona ao criminoso aí uma relação positiva de mais de 100%, basicamente, né, mostrando que é bem mais atrativo ingressar no crime do que ele permanecer no mercado legal de trabalho, né? E aqui a gente pode perceber também que a diferença entre o custo médio e o benefício médio, né, do crime de tráfico de drogas e de outros crimes econômicos é muito pequena, né? Ou seja, essa relação custo-benefício não é fundamental para a escolha do indivíduo se ele vai cometer o crime de tráfico de drogas ou se ele vai cometer outro crime econômico. Né? Então, a escolha pelo tráfico de drogas ou por outro crime econômico pode estar relacionada a outros fatores, né? Como, por exemplo, a ideia de ganho fácil, a cobiça, né? A ganância, a ambição, as dificuldades financeiras, né? Enfim, várias outras motivações ali para fazer essa relação, né, de se vai cometer o crime de tráfico de drogas ou outros crimes econômicos. Então, essa tabela representa, né, o resultado do modelo Logit, e para sua estimação, né, foram incluídas todas aquelas 52 variáveis apresentadas naquela equação da metodologia, né, e com o processo de Stepwise Ford, né, que identifica as variáveis mais significativas, apenas 12 variáveis permaneceram no modelo, né, que são essas variáveis aqui apresentadas nessa tabela. Né, os valores do teste de Wald, né, de Jones, de Rosemary Lemschel, desculpem, e dos pseudo R2, eles mostram que o modelo possui todos os requisitos necessários para sua validação, né? Ou seja, nós podemos utilizar esse modelo, essas variáveis, né, como características, né, de um possível indivíduo que comete o crime de tráfico de drogas. Então, sendo assim, né, nós podemos interpretar tranquilamente esse modelo, né, e como a regressão logística, os valores, eles são expressos em razão de chance de cada coeficiente, né, então nós temos que interpretar cada um deles como o efeito que uma variação de uma unidade na variável independente tende a produzir sobre o logaritmo da razão de chance. Então, o fato de um indivíduo ele ter sofrido algum tipo de violência familiar, possuir arma de fogo, né, e ter motivação para o crime, ajuda no orçamento familiar, né, o endividamento e a cobiça, por exemplo, né, são fatores que influenciam o crime de tráfico de drogas positivamente. Tá? Além disso, a idade também é outra variável que influencia positivamente, né, essa relação. Né? Considerando que quanto mais velho é o indivíduo, maior é a chance de ele cometer o crime de tráfico de drogas. Né? Uma explicação para isso é o fato de que, né, ele não tem mais o que perder. Né? Então, ele já tem a família constituída ou não tem mais essa família, né? Então, ele já não tem muita coisa a perder mais na vida. Então,
né? Quanto mais velho ele for, maior é a chance dele ingressar, tá? E outras variáveis, né, que pelo fato de possuírem coeficientes ali menores do que a unidade, né, elas acabam reduzindo a probabilidade de os indivíduos cometerem o crime de tráfico de drogas. Então, analisando separadamente cada uma das variáveis, né, pela razão de chance, nós podemos observar que o fato de o indivíduo ele ser do sexo masculino, ela reduz a probabilidade dele cometer o crime de tráfico de drogas, né? E a explicação para isso pode estar associada ao fato de que hoje em dia, né, as mulheres elas estão cada vez mais envolvidas no tráfico de drogas, né? E não somente naquelas atividades relacionadas à associação ao tráfico. Né? Hoje, muitas mulheres elas são abordadas transportando drogas para dentro da cadeia, né, para os seus companheiros ali, ou até mesmo para outras localidades em nome dos seus companheiros que podem estar presos já. Né? A idade do indivíduo também influencia positivamente, né, a probabilidade de cometer o crime de tráfico de drogas. Né? O valor da razão de chance, né, aqui de 2,478, né, basicamente 2,5, né, significa que os indivíduos mais velhos, eles têm 2,5 vezes mais chances de cometer o crime de tráfico de drogas em comparação com aqueles indivíduos mais novos. A composição familiar, né, por outro lado, já mostra uma influência negativa sobre esse cometimento do crime de tráfico de drogas. Né, o indivíduo que mora, por exemplo, com pelo menos um dos genitores, com os irmãos, né, e com os filhos, tem uma chance menor de cometer o crime de tráfico de drogas do que aqueles que têm uma composição familiar diferente dessa. Né, para essa situação, né, nós podemos ter várias explicações, né, e uma delas pode ser o fato de que o indivíduo que tem filhos e mora com os genitores, né, já indica que houve uma desagregação familiar, né, que pode ter ocorrido mais de uma vez. Né? A primeira vez, por exemplo, ao sair de casa para constituir a sua própria família, e a segunda, né, ao voltar para casa depois de um relacionamento que pode não ter dado muito certo. Né? Então, nessa situação, né, a gente supõe que a desestruturação familiar ela é tão marcante na vida desse indivíduo que ele prefere não desestruturar mais uma vez a família, né, com quem ele vive. Ainda analisando essa questão familiar, né, nós podemos observar que quando o indivíduo ele vive em harmonia, né, ele tem menos chances de cometer o crime de tráfico de drogas do que aqueles que não vivem em harmonia. Né? E quando o indivíduo sofre algum tipo de violência familiar, né, ele tem aqui, ó, né, 3,8 vezes mais chances de cometer o crime de tráfico de drogas do que aqueles que não sofreram violência familiar. E, de fato, né, a violência familiar, ela pode desenvolver no indivíduo uma necessidade de provar que ele pode ser mais bem-sucedido do que os seus agressores. Né? E eles veem no tráfico de drogas essa oportunidade. Né? Porque esse tipo de crime, ele permite o indivíduo criar, né, uma carreira, né, dentro do tráfico, né? Podemos chegar ali à chefia, que seria o comando do tráfico, por exemplo. Então, quando ele entra, né, nesse tipo de crime, né, ele adquire um certo respeito pela sua posição ali dentro, né, do tráfico de drogas. O uso da arma de fogo, né, é válido a gente citar aqui que o crime de tráfico de drogas ele não é um crime que exige, né, o uso de tráfico de drogas como instrumento para execução da ação, né? Mas, né, o fato de o indivíduo ele possuir uma arma de fogo faz com que ele tenha praticamente aí 10 vezes, né, ó, mais chances de cometer o crime de tráfico de drogas do que aqueles que não possuem essa arma de fogo. Né? E isso pode estar relacionado com o fato de que o criminoso ele vê a arma de fogo como um instrumento de proteção e não como um instrumento de execução da atividade criminosa. Né? Tanto que a gente pode observar que o uso da arma de fogo na ação criminosa, né, ó, reduz a probabilidade de um indivíduo cometer o crime de tráfico de drogas. Em relação à motivação para o crime, né, aqueles indivíduos que têm como motivação ajudar no orçamento familiar, eles têm 8,5 vezes mais chances de cometer o crime de tráfico de drogas do que aqueles que não possuem essa motivação. E essa variável ela já era esperada, né, uma vez que os indivíduos, né, citaram que a necessidade de renda, né, foi um dos principais motivos pelos quais, né, eles largaram ali os estudos. Então, o tráfico de drogas ele pode ter sido o meio que os indivíduos encontraram para adquirir renda para ajudar no orçamento familiar.
né? E de maneira complementar, nós temos aqui um motivo de dificuldade financeira, endividamento, né? Que mostra que o indivíduo com essa motivação, ele tem 8,2 vezes mais chances de cometer o crime de tráfico de drogas do que aqueles que não possuem essa motivação, né? E outra motivação que não está relacionada com a renda, mas também está relacionada com o ganho financeiro da atividade, é a motivação de cobiça, né? A cobiça, a ambição, a ganância, que mostra que o indivíduo com essa ambição tem 11,9 vezes mais chances de cometer o crime de tráfico de drogas do que aqueles que não têm essa motivação. Então, aqui a gente percebe que a motivação de cobiça, né, aumenta mais as chances de cometer o crime de tráfico de drogas do que as demais motivações relacionadas à renda, né? E isso pode estar relacionado, né, ao fato de que muitos indivíduos escolhem entrar no tráfico de drogas como uma opção para ganhar dinheiro, né, além do necessário para a sua sobrevivência, né? Ou seja, para manter ali, né, uma vida de luxo. Tanto que a faixa etária, ela mostra, né, um resultado que corrobora com essa lógica, né? Porque quanto maior a faixa de renda, desculpem, a faixa de renda, né? A faixa de renda, ela mostra, né, corrobora ali com essa lógica, né? Porque quanto maior a faixa de renda do indivíduo, menor é a probabilidade dele cometer esse crime de tráfico de drogas, né? Então, se o indivíduo ele possui renda suficiente para suprir as suas necessidades básicas, ele pode optar por outros crimes, né, econômicos ali que deem uns retornos mais rápidos, né, para satisfazer as suas necessidades ali mais imediatas. E no caso da credibilidade do sistema judiciário, o fato de o indivíduo acreditar na capacidade do sistema judiciário reduz a probabilidade dele cometer o crime de tráfico de drogas, né? O fato dele acreditar que o sistema funciona, né, faz com que ele escolha crimes com penalidades e agravantes menores do que aqueles previstos para o crime de tráfico de drogas, né, que é considerado, né, um crime hediondo. Bom, então aqui nós fechamos, né, a nossa análise estatística sobre as características dos indivíduos que cometeram o crime de tráfico de drogas. E para concluir o trabalho, né, vale ressaltar aqui alguns pontos, né, como, por exemplo, a análise da relação custo-benefício que foi feita pelos próprios detentos. Essa análise mostrou que ela não é o principal fator, né, de escolha entre o crime de tráfico de drogas e outros crimes econômicos, né, uma vez que tanto os custos quanto os benefícios, eles possuem, em média, ali, quase o mesmo valor, né? Mas a análise final do resultado, né, mostra que, infelizmente, o crime compensa, né, já que, em média, o retorno da atividade criminosa é praticamente o dobro do custo. E a análise do modelo mostrou que as características que influenciam positivamente a probabilidade de um indivíduo cometer o crime de tráfico de drogas, né, foram em ordem de importância as motivações de ter cobiça, ambição e ganância, a posse de arma de fogo, motivações de ajudar no orçamento familiar, né, estar em dificuldade financeira ou endividado, o fato de um indivíduo ter sofrido algum tipo de violência familiar e a renda, e a faixa etária ali do indivíduo. Com esses resultados, né, nós chegamos à conclusão de que as políticas de combate ao tráfico de drogas, elas precisam ser voltadas mais para os jovens adultos, né, e precisam estar em consonância com outras políticas sociais que visem a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e melhores condições de trabalho, né? Além disso, as políticas de incentivos, elas devem ser pensadas no sentido de fazer com que o mercado ilícito ele seja menos vantajoso do que o mercado lícito, né? E uma das medidas que pode ser adotada é uma pena mais rígida, por exemplo, né, tanto para aqueles que cometem o crime de tráfico de drogas, quanto para aqueles que são usuários de drogas, né? Porque, afinal de contas, a partir do momento em que a gente reduzir o consumo, né, então isso vai tender a reduzir também a produção e a oferta de drogas. Mas, independentemente de estratégias políticas para se combater o crime de tráfico de drogas, né, ou qualquer outro crime, né, de natureza econômica, é fundamental a gente recuperar aquilo que nós chamamos de travas morais, né, que seria a inter-relação entre a família, a escola e a religião, que é considerada uma condição essencial, né, ao combate à criminalidade. E é isso a apresentação. Muito obrigada a todos. Agradeço à doutora Bárbara Bauerman pela excelente exposição do seu trabalho. É um artigo científico muito bem construído, com uma escolha de referencial teórico consistente
uma excelente análise metodológica e que evidencia resultados que merecem a nossa reflexão. Destaco das duas apresentações, primeiro da Josineide Aquino, uma que eu quero daí passar para o Dr. Peri Chiquida, para que ele faça as suas considerações e até pondere sobre essas questões. A primeira é em relação à violência doméstica, não? Que no estudo da doutora Josineide, a violência doméstica ela não aparece como um indicador de conduzir as mulheres a tráfico da droga, não? Ele seria um elemento negativo e não positivo de inserção. E no trabalho da da doutora Bárbara, aparece a violência doméstica como um elemento, não? Então, isso foi ponderado, pesquisado, pensado quando da orientação desses dois trabalhos. Também um destaque importante da primeira apresentação é a questão do incremento financeiro, né? Quer dizer, quanto que um incremento financeiro de R$ 1.000 auxilia para retirar as pessoas, não? Como um elemento realmente de exclusão, de sair, né, desse tráfico de drogas, dessa inserção no crime. Então, políticas, né, de distribuição de renda são, me parece, aspectos importantes ressaltados ali na apresentação da doutora Josineide. E da doutora Bárbara, não? A apresentação também fantástica, muito boa, e o destaque que eu coloco é a questão da educação para jovens e adultos, não? Que aparece bem no seu artigo, que as políticas, né, deveriam se voltar bastante para esta faixa etária em razão dessa propensão das pessoas mais velhas terem esse interesse ou essa propensão maior de inserir-se no tráfico de drogas ou em crimes econômicos. Se isso excluiria algum trabalho em relação àquele trabalho ser feito nas escolas, no ensino fundamental ou não. Então, doutor Peri, eu quero passar a palavra ao senhor para fazer as suas considerações a respeito dos dois trabalhos, né, que foram orientados, que foram selecionados para esta apresentação oral, até pela própria conexão que tem desses dois trabalhos com a vossa apresentação do Congresso, que ocorrerá logo mais, né? Então, com a palavra do doutor Peri para as suas considerações. Saudações cordiais, saúdo o presidente do Instituto Jurídico Cristão do Brasil, nosso colega e amigo, doutor Gilberto Ribeiro Santos, saúdo também o professor Helder Baruf, bem como as nossas queridas professoras doutoras Bárbara Bauman e Josineide Aquino, e saúdo, sobretudo, os presentes no ilustre 5º Congresso Internacional do IJCB. Primeiramente, sentimos honrados pela seleção dos dois trabalhos apresentados para o concurso nacional do IJCB de artigos científicos. A gente fica muito feliz. Gostaríamos de ressaltar, o doutor Helder, o esforço das duas doutoras também, graças doutoras excelentes, das doutoras Josineide e a doutora Bárbara, elas deixam saudades aqui cada vez mais, mas também estão agora na lida acadêmica, a Bárbara em Foz do Iguaçu, na UDC, tendo um destaque lá ímpar, e a Josineide lá no Acre, já está dando aula na Universidade Federal do Acre também, né? E o interessante do trabalho delas assim, de maneira geral, depois a gente especifica os pontos salientados pelo professor Baruf, da riqueza teórica empírica, e que foi, de certa forma, buscar dados no Gemba, né? O que é Gemba em japonês, né? Gemba em japonês, se a gente for analisar, Gemba em japonês seria conceituado como chão de fábrica na linguagem vulgar lusitana brasileira, digamos assim. Mas não não tem chão de fábrica no termo em Japão, no japonês. É lugar da verdade, onde as coisas acontecem. Essa tradição
da riqueza do Gimba mesmo. Quando você ouve o que a Bárbara e a Zineide falaram, você está ouvindo a opinião daquele que praticou, né? A percepção. Alguns colegas do Congresso podem estar ouvindo, falando, mas esse bandido vai enganar a gente. Não, eles não enganam. A gente tem variáveis de controle nos questionários que, se a pessoa falar alguma incoerência, a gente descarta o questionário, né? Então, são pessoas que, não, naturalmente, fizeram coisas erradas, mas na hora que estão conversando com a gente, eles estão falando a verdade, na sua média, para quase a totalidade. Infelizmente, os resultados mostram que o crime está compensando, né? Da relação custo-benefício, que foram salientadas muito bem aí. Porém, ela já indica algumas sinalizações de políticas públicas que, ao invés de ficar focando nesse ou no outro ponto, que também deve ter uma atenção, mas agora a gente já tem, olha, o resultado é que o amor bandido, né, e outras políticas derivadas dos resultados encontrados, né, se estiver andando com mal companhia, a mulher sobretudo, né, mais cedo ou mais tarde você vai entrar para o mundo do tráfico, né? No caso que a Bárbara salientou, um aspecto pontual, algumas pessoas vêm dar armas para a população, porte ou posse. Eu acho que até a questão da posse é até discutível do ponto de vista até constitucional, mas porte, você dá arma potencializar, segundo a Bárbara colocou, 10 vezes mais a chance da pessoa se tornar traficante, o cara do mal, evidentemente. Então, tem que se ponderar dessas coisas aí e discutidas à luz da riqueza desses detalhes aí. Sobre o que o professor Baruf colocou, a gente tem que salientar que a realidade dos dois públicos pesquisados, eles se assemelham pela amálgama do crime econômico. Porém, são públicos diferenciados, né? Quando você pega só o público feminino, vai ver assim a influência do tal amor bandido, né, nas mulheres. Você não vai ver isso no mundo masculino, né? Então a gente pode ver essa questão e esse aspecto é muito polêmico. Agora mesmo ontem eu estava na Penitenciária Federal de Catanduvas, né, aqui no Paraná, onde que tem um público assim, digamos, quando chega no nível de penitenciária federal, o sujeito já fez muita coisa errada aí, né? Não que os outros não tenham feito, mas ele está numa gradação maior. E a gente estava conversando sobre a violência doméstica, que é a violência física, se não me engano, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual, né? Então, o que eu entendo é que alguns corretivos, né, das mulheres, mas não a violência sexual, a psicológica, a moral, você está fazendo coisa errada, você vai depois virar bandida, aí você não vai ser corrigido por papai e mamãe, você vai ser corrigido pela polícia. E também a violência, é até problemático falar isso, mas da violência física, mas educativa, né? Não estou estimulando a violência, viu, doutor Baruf? Eu estou falando que o resultado da pesquisa apontou isso. Pode funcionar como corretivo, né? O diálogo acima de tudo, mas tem até um ditado, né, que inclusive é um ditado até bíblico, né? Há um limite que a tolerância deixa de ser uma virtude. Então, né, a gente tem que saber lidar com isso, né? E ao mesmo tempo não precisa ficar espancando as crianças, sobretudo as mulheres. Mas eu acho que o grande legado do trabalho das duas é exatamente as travas morais. As travas morais que estão ali, de certa forma, dispersas em um ou outro ponto, então com mensagens subliminares dos resultados. A educação, a família, né? O núcleo familiar, o núcleo educacional e o núcleo religioso. Essas são as grandes travas morais para impedir qualquer cidadão de migrar para a atividade ilícita. Mesmo ele ponderando um custo-benefício, custo-crime, desse tamanhozinho, o benefício estratosférico, se tiver uma dessas travas, basta uma delas ser extremamente eficiente, ele não vai migrar para o crime, que ele vai ter um pensamento ou religioso, ou familiar, ou educacional, que vai tolher essa migração. Se tiver rastreios, melhor ainda. Então, eu poderia sintetizar assim
a colocação que o senhor colocou, que também foi discutida, será discutida, né, na nossa apresentação. Eu estou falando que foi porque a gente dá tanta palestra que a gente, né, doutor Gilberto Ribeiro dos Santos, nosso ilustre presidente, que a gente até esquece de vez em quando. Mas eu fico muito feliz por esse contexto. E esses trabalhos, eles prosseguem. Por exemplo, a doutora Bárbara acabou de fazer, junto com um trabalho agora que também vai ser publicado, né, Bárbara? Junto com e eu também, a Josineide, também saiu um trabalho só da economia do crime com a religião, especificamente com a religião. Hoje, um foco muito bem discutido nesse congresso, que eu acho que é extremamente pertinente a gente ver isso, né? Porque o trabalho é o seguinte: quando você pergunta a um sujeito qual é a sua religião, ele vai falar X, né, ou Y. Às vezes, um ou outro vai falar que não tem religião, é agnóstico, coisa do gênero. Mas ter religião não é a condição sine qua non. A coisa mais importante é a prática religiosa. E a gente está vendo nos trabalhos que as pessoas não estão praticando a efetividade da religião. Esse é um complicador enorme. Então, isso também seria não provocativo nesse ambiente aqui, é pelo contrário, mas, olha, esses estudos estão trazendo para que essa prática seja agora mais efetiva, né? Que existam políticas também, em termos das instituições religiosas, para que elas possam contribuir, sobretudo, para que a gente não tenha, infelizmente, o resultado, né, Josineide e Bárbara, do crime estar compensando. Seria isso, doutor Baruch. Ok, então nós agradecemos a doutora Josineide Aquino pela brilhante exposição, a doutora Bárbara Bauerman pela exposição do seu artigo, os dois trabalhos que realmente foram elaborados sob orientação do Dr. Peri Chiquida, com muita técnica, com os cuidados metodológicos necessários. E como forma de agradecimento, então, o Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil está entregando à doutora Josineide Aquino e à doutora Bárbara Bauerman placa de agradecimento e também como um certificado de participação neste nosso 5º congresso que tem como tema drogas e cárcere. Então, o nosso agradecimento e fica, então, o convite para que todos participem das conferências que estão na continuidade dos trabalhos. Muito obrigado.